Bom dia, Pica-Pau. Se não tiver, já manda, vai lá, se tiver, já manda fazer o parecer lá, tá certo, né? Vai, não, liga para ela, acaba a reunião. Peço pelo Vamos dar início à nossa quinta reunião ordinária de 2014, 28 de fevereiro de 2014. Peço para o secretário que faça chamado pelos vereadores para a constatação do quórum. Está faltando foto. Está faltando? Gleive está aí. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores. Atenção para a chamada. Vereador Bruno Augusto Jesus Ferreira. Vereador Carlos Roberto Silva. Vereadora Gleia Ferreira de Mello. Vereador João de Paula Alves. Vereador José Adão da Silva. Vereador Josimar Ferreira Campos. Vereador Lúcio Fernando Afonso. Vereadora Maísa Signorelli Nunes. Vereador Neival de Paula Camargos. Vereador Ricardo Soares da Silva. Vereador Romero Silva de Menezes. Presente. Vereador Sebastião Custódio Couto Júnior. Presente. Vereador Sinomar Borges. Vereadora Sônia Soares de Oliveira Vieira. Senhor presidente, ao quórum regimental. Declarar aberto o trabalho dessa reunião. Queria convidar o doutor Cláudio, nosso procurador, para sentar-se aqui às cadeiras à minha esquerda. Está em discussão a ata da última reunião. Não havendo manifestação, declaro aprovado. Peço ao secretário que faça leitura de matéria constante no expediente. Oradores inscritos na parte final. Vereadores Neival de Paula Camargos, Marcelo Luiz de Oliveira, Sinomar Borges, Romero Silva de Menezes, Josimar Ferreira Campos, Carlos Roberto Silva, Bruno Augusto Jesus Ferreira. Moção de congratulação a todos os servidores da Câmara Frutal pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Ocorre no próximo dia 8 de março. Vereador Bruno Augusto. Indicação necessidade de solucionar o problema referente a um empoçamento de água que fica estagnado na rua João Belo dos Santos, na esquina com a rua Santo Minaré. Requero o seu sim que seja dado ciência dessa proposição Joaquim Leonel da Silva e a Marilene Soares Araújo. Vereador Josimar Ferreira Campos. Indicação da necessidade de instalar a Unidade Básica de Saúde UBS no povoado de Pradolândia. Vereador Sebastião Custódio Couto Júnior. Indicação necessidade de finalizar horizontal e verticalmente pintando a faixa de pedestre no entroncamento da Avenida Campos Salles, na esquina com a rua Aré de Santana de Andrade. Vereador Josimar Ferreira Campos. Eu queria pedir ao vereador Bruno Augusto que nós todos os vereadores assinassem essa moção de congratulação, se autoriza. Passa. Em ação pelo Dia das Mulheres, acho que todos os vereadores têm que homenagear o servidor. Parabéns, vereador. Indicação necessidade de colocar semáforo no cruzamento da Avenida Rio de Janeiro com a rua Itapajipe, onde pelo menos instalar sinalização horizontal e vertical para orientação aos condutores. Requero do sim que seja dada ciência da proposição a José Luiz de Carvalho na rua Itapajipe. 1005. Vereador Josimar Ferreira Campos. Representação à direção de empresa Quebec Ambiental Limitada, responsável pelo serviço público da empresa urbana Frutal, solicitando as cópias da GPF, de CND, DNS, INSS, CND, FGTS de todos os funcionários que atuam em Frutal nos referidos serviços. Vereador Romero, vereador Carlos Roberto Silva e Josimar Ferreira Campos. Indicação da necessidade de instalação de uma academia ao ar livre dentro do programa Saúde na Praça Povoado de Vila Barroso, com quiosques e mesas para jogos de baralho, damas e etc. Vereadora Sônia Soares de Oliveira Vieira. Requerimento ao senhor prefeito solicitando dentro do prazo legal a câmera desta casa a seguinte informação: onde estão guardadas as grandes telas que efetivam
em feito antigamente as instalações do Cine Canaã e que foram doadas pelos herdeiros daquele imóvel para a Prefeitura. Vereador Josimar Ferreira Campos. Indicação da necessidade de providenciar com urgência a reforma do telhado do Instituto Médico Legal do ML de Frutal. Vereadora Sônia Soares de Oliveira. Indicação da necessidade de construir instalações para a Unidade de Base de Saúde, UBR, no bairro da Vila Esperança. Vereador João Paulo Alves. Indicação da necessidade de reinstalar o playground da Praça Georgino José Vieira e Aparecida de Minas, cercando o troncado e a areia do local. Justificativa. O playground foi instalado na Praça Georgino José Vieira em 2005 e por nunca ter recebido nenhuma manutenção se deteriorou. Em 2012 foi retirado pela gestão passada que não se preocupou em colocar um novo, o que é essencial para garantir o lazer das crianças do distrito. O local também precisa de ser fechado e a areia trocada, uma vez que por ser aberto diversos animais usam o espaço, podendo contaminar o local. Vereador Bruno Augusto Jesus Ferreira. Indicação da necessidade de autorizar o time da Vila Esperança a pintar a quadra do cimento do campo do Malibu, para que eles possam ali treinar 2 vezes por semana. Vereador João Paulo Alves. Queria chamar aqui em plenário o vereador Mazarope, vereador Romero. Indicação da necessidade de viabilizar a aquisição de uma máquina de triturar entulho, objetivando assim reajeitá-lo com a fabricação de blocos que poderão ser utilizados para pavimentação de calçadas e manutenção de espaços públicos. Vereadores Bruno Augusto Jesus Ferreira, Lúcio Fernando Afonso, Ricardo Soares da Silva, vereador José da Silva, vereador José Adão da Silva, vereador Romero Silva de Menezes. A justificativa. Com o acelerado crescimento da construção civil em nosso município, o despejo de entulho é constante e a maioria das vezes este é jogado em aterros ou em estradas rurais. O reaproveitamento dos entulhos significa uma ação ecologicamente correta, além de recompensar o município com benfeitorias. Indicação da necessidade de enviar esforços para que seja incluído no projeto Vila Olímpica, que será construído junto ao Estado de Marretão, a edificação de uma pista de bike profissional. Vereador João Paulo Alves e Sebastião Custódio Couto Júnior. Indicação da necessidade de determinar que os pastores evangélicos, missionários e presbíteros tenham livre acesso aos leitos do Hospital Municipal Frei Gabriel para que possam orar junto das pessoas ali internadas pela recuperação destas. Vereador Sinomar Borges. Indicação da necessidade de entendimento com direção local da Copasa solicitando instalação de rede de esgoto nos seguintes locais. 1. Rua Paulo de Paulo e Silva, nos imóveis localizados nos seguintes números, aqui citado. Rua Paulo Elias, nos imóveis aqui mencionados. Vereador João Paulo Alves. Indicação da necessidade de determinar ao setor competente que designe um servidor para fiscalizar as árvores antigas ou não de Frutal, tanto no centro da cidade como nos bairros, nas ruas, praças, jardins públicos, objetivando verificar a atual estado das mesmas para evitar riscos dessas caírem em cima de veículos ou mesmo de pessoas. Vereador Sinomar Borges. Indicação da necessidade de construir uma bacia de cruzamento da Rua da Chácara com a Rua Isolina Carvalho. Vereador João de Paulo Alves. Representação ao secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Nárcio Rodrigues da Silveira, e ao deputado José Maia solicitando a liberação de recursos para a construção da instalação para a Unidade Básica de Saúde UBS do bairro Vila e Esperança. Vereador João de Paula Alves. A cadeira aqui, vereador, nós precisamos, você sente ali. Moção de convocação a Celso Júnior Domingos, professor, presidente da Associação Moradores de Bairro Novo Horizonte, e Maria Auxiliadora Márcio Brito Melo, e Rosilane Furtado, e José Luiz de Paulo Silva, secretário de Educação do município, pelos esforços despendidos para a implantação e desenvolvimento do curso de EJA, através do SESU da Escola Municipal Necime Lopes. Vereador Neivaldo Paula Camargo. Indicação da necessidade que seja efetuado um levantamento do município de portadores de deficiência física cadastrados nas unidades básicas de saúde do município. Vereador Neivaldo Paulo Camargo. Indicação da necessidade de entrar em entendimento com a direção local do CEMIG para instalação de postos na altura número 189 e 219 da Rua Santo Vinaré, no bairro Santos Dumont, bem como completar a iluminação da mesma via no trecho compreendido entre a Rua Inconfidente e José de Alencar. Vereador Neivaldo Paulo Camargo. Representação à secretária de Estado da Educação, Ana Lúcia Gazola, solicitando providências contra a designação de um profissional psicopedagogo para atuar na rede estadual de ensino de Frutal aos alunos do 6º ao 9º ano. Vereadora Sônia Soares de Oliveira Vieira. Indicação da necessidade que seja reduzido o preço das tarifas cobradas aos estudantes que fazem seus cursos na cidade de Barreto de São José do Rio Preto. Vereador Neivaldo Paula Camargo. Representação Direção Local da Aviação São Rafael, solicitando que seja estudada a possibilidade de se estender uma linha daquela empresa hoje no período da tarde após as 17 horas, que inclui o distrito Aparecido de Minas, seguindo
até Frutal. Vereador Bruno Augusto Jesus Ferreira. Representação, a direção local da Copasa solicitando as seguintes informações quanto à concessão dos serviços públicos de água e esgoto sanitários em Aparecida de Minas. Serão feitos investimentos no distrito por aquela companhia e, se positivo, de quantos serão os mesmos? Quais serão as obras de melhorias? Qual será o prazo de execução e conclusão destas obras? Em quanto tempo será construído o centro de tratamento de esgoto? Os moradores pagarão o tratamento de esgoto antes ou somente após a construção do centro de tratamento? Quais serão os valores estipulados? Se possível, enviar tabela. A empresa desenvolverá algum projeto social no distrito? Excetuando-se as obras de infraestrutura, caso essas sejam feitas, a Copasa irá investir em melhorias no distrito, como revitalização da praça, construção de uma pista de caminhada ou outras? Vereador Bruno Augusto Jesus Ferreira. Moção de aplauso e reconhecimento ao diretor-geral do Presídio Frutal, Eliano Boaventura da Silva, pelos relevantes serviços prestados ao município de Frutal na área de segurança pública. Vereador José Adão da Silva. Ontem, em conversa com o prefeito Mauri, à noite, ele pediu que o nosso procurador do município, doutor Cláudio, viesse à tribuna para esclarecer algumas dúvidas. Já vamos começar a discutir aquele projeto da Copasa de procedimentos. Então, o doutor Cláudio vai fazer uma explicação jurídica aqui. Esse é o começo da discussão agora. Então, nós vamos ouvir o doutor Cláudio e depois, logo após o Carnaval, teremos outras pessoas onde que nós devemos discutir o projeto aqui na casa. Então, nós vamos começar pelo doutor Cláudio, as questões jurídicas aí que tangem aquele projeto. Então, como nós já havíamos dito, tudo que foi semana passada passou, agora é seguir para frente e a gente discutir como é de praxe todos os projetos da casa. Então, eu convido o doutor Cláudio a se dirigir à tribuna para que possamos ouvi-lo. Fique à vontade, doutor. Eu gostaria de pedir aos vereadores, quando você fizer as perguntas, que prestassem bem atenção nas perguntas de cada vereador, para não ser repetitivo nas perguntas do doutor Cláudio. Não. Repetitivo, doutor, não. Beleza. Todo mundo tem uma cópia dessa já, está na mesa todo mundo. Todo mundo tem uma mesa, tem uma cópia dessa. Aí. Perdão, senhor. Aqui, ó. O doutor, já antes o Josimar, mas o Carlos Alberto voltar ao plenário, só um segundo. Tá bom. Ana Flávia. Tira. Rapidinho, viu? Vai tomar um cafezinho com o Maurinho, já tá bom. Tá? Pode ser da semana passada? Pode fazer da semana passada. Não, depois nós suspendemos. O Roberto está vendo também? O Josimar, mas o Roberto não estava aqui no plenário. Eu converso com o prefeito Mauri, o procurador Dr. Cláudio ontem. O Mauri pediu que o Dr. Cláudio viesse esclarecer já, a gente começar a discutir aquele projeto da Copasa que está aqui na casa, né? Então, como a gente tem discutido aqui, então vamos começar a discutir. O Dr. Cláudio vai fazer uma explanação para nós. E depois de passar o Carnaval, já vai começar a discutir aquelas questões mais com população, com representantes da população, né? E entre nós mesmos. Então, Dr. Cláudio, fica à vontade, a casa do senhor.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, bom dia. O que nos traz aqui, senhores vereadores, vem de encontro com as necessidades de oferecer à população do distrito de Aparecida de Minas uma qualidade de vida melhor, tendo em vista que o serviço de saneamento básico naquele distrito é extremamente precário. É uma discussão que se avança desde o início da década de 2000, ou até mesmo antes disso. Eu registro que isso seria na década de 2000, porque na então gestão do ex-prefeito Tony Heitor foi assinado um termo de ajustamento de conduta, onde o município se comprometeu de regularizar a questão sanitária daquele distrito, e esse TAC se arrasta até hoje. A situação atual dele, ele está em fase de execução, de cumprimento de sentença, através de obrigação de fazer. O município, apesar de tudo que aconteceu no longo desses anos, contestou esse TAC, até porque houve modificação na legislação, tanto ambiental, como questão também da legislação sobre a questão do serviço de saneamento básico. Mas, propriamente dito ao projeto que está em tramitação nessa casa, que se refere à autorização para que o município possa firmar um convênio de cooperação e contrato de programa, e que às vezes muitas pessoas se confundem com a questão da concessão pública. Eu vou traçar de uma forma bem didática para que vocês possam compreender a mudança da legislação que abordou sobre essa questão de concessão e de cooperação. Todos vocês sabem que a Copasa é uma sociedade de economia mista estadual. Ela foi criada no ano de 1973 ou 72, e que ela foi criada justamente para realizar serviços públicos de saneamento básico. Então, essa é uma entidade que integra a administração indireta do Estado e funciona como um instrumento de descentralização dos serviços. E essa modalidade nova de pactuação de convênio de cooperação e programa para a outorga dessas competências de organização, de regulação, de fiscalização e prestação dos serviços municipais de abastecimento de água e esgoto sanitário, ela veio a surgir já no ano de 2005, através da Lei 11.107. Essa lei, ela veio estabelecer essa questão de consórcios públicos. E nessa lei ela passou a regulamentar também essa modalidade de proporcionar esses convênios, para esse tipo de prestação de serviço. Então, a formatação desse modelo de gestão à Política Nacional de Saneamento Básico, ela está vinculada estritamente a essa lei 11.107, de 6 de abril de 2005. E, posteriormente, depois a gente vai adentrar a ela também, que é a lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que foi o marco regulatório sobre as questões da alteração da legislação sobre o saneamento básico. Mas a título de registro, e vale reforçar com relação à lei de 2005, é que ela é um diploma, é uma lei nacional que visa a estipulação de normas gerais, tanto para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para o município, para celebrar consórcios públicos e realização de objetivos de interesse comum. Essa lei de 2007 que eu já citei, que trouxe as diretrizes nacionais de saneamento básico, ela passou a operar essa expansão desses tipos de serviço. Mas eu quero citar para vocês aqui, com base no artigo 8º da Lei Federal 11.445 de 2007, que essa nova legislação ela passou a operar
a expansão das atribuições possíveis de delegação no âmbito do saneamento básico, tornando viável a celebração de convênios de cooperação entre o Estado de Minas Gerais e os municípios, com o fim de promover a transferência de competências municipais de organização, regulação, fiscalização e prestação de serviços de saneamento básico. Portanto, ao firmar esse tipo de parceria, a legislação ela admite que possa o município, o ente público, celebrar o tal do convênio de cooperação, que é justamente o projeto que veio para vocês. O serviço que regula a cidade de Frutal é uma lei anterior a essas legislações que eu citei para vocês de 2005 e de 2007. Portanto, o que regula a situação no âmbito da cidade de Frutal com a Copasa é sim um convênio, um contrato de concessão, que é diferente disso aqui, que a gente vai adentrar um pouco mais sobre essas questões, até mesmo de necessidade ou não de procedimento licitatório. Portanto, quando se celebra esses convênios de cooperação com o Estado de Minas e os municípios, de forma que possa gerir um instrumento que vai legitimar essa delegação desse poder e transferir essa competência executiva mediante a prestação direta dos serviços de saneamento básico. Então, eu acho que ficou bem claro essa distinção entre concessão pública e a questão dos convênios de cooperação previsto naquele arcabouço jurídico federal que eu citei para os senhores. Portanto, o objetivo desse modelo de outorga de saneamento básico, ele já vem sendo adotado, essa pactuação de gestão associada entre os municípios e os estados, ou o governo federal, e a partir da emenda constitucional 19, que foi de 98, ela já vinha fortalecendo essa questão da associação entre os entes federados para adoção de medidas de estruturação de serviço público. Então, a Constituição, lá com essa emenda, trouxe essa previsibilidade. Em 2005, veio a lei federal, estabelecendo essa questão de consórcios públicos e cooperação e convênio, e depois veio a lei de 2007, que passou a regulamentar o marco regulamentatório do saneamento básico. Então, isso é um traço que a legislação vem caminhando. Então, isso não surgiu do nada em 2005, surgiu do nada a regulamentação do saneamento básico em 2007. E com essa emenda constitucional, ela trouxe uma redação nova ao artigo 241 da Constituição Federal, que eu gostaria de ler para os senhores. Artigo 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à contribuição dos serviços transferidos. Então, senhores, essa sintonia da Constituição de 88, justamente com esse marco dessas legislação federal de consórcio público que eu citei, a Lei 11.107 de 2005, ela veio ser regulamentada nessa gestão associada pelo Decreto 6.071 de 2007. E no decreto, ele diz basicamente o seguinte, que o exercício das atividades de planejamento, regulação ou fiscalização dos serviços públicos por meio de consórcios públicos ou de convênio de cooperação entre os entes federados, acompanhado ou não da prestação de serviços públicos ou transferência total ou parcial de encargo, serviço, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Ou seja, lá em 1998, depois da emenda constitucional 19, tinha essa determinação e o decreto só foi acontecer em 2007. Então, ou seja, a partir de 2007 ficou bem claro essa situação desses convênios, estabelecendo essa pactuação
para esse tipo de serviço. Então, esses convênios de cooperação, ela tem laço constitucional, tem laço da legislação federal, sem problema algum. Então, não se fala, pode existir sim o tal da concessão. A concessão, ela seria concedida especificadamente quando é um ente privado. Eu iniciei a minha fala dizendo que a Copasa é uma entidade, uma economia mista que faz parte da administração indireta do governo do Estado. Esse sim, esse ente pode celebrar o convênio de cooperação. O ente privado não. Não que deixou de existir a figura da concessão pública. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que essa sim poderia existir caso a entidade fosse privada. Aí teria seus requisitos pré-estabelecidos na legislação, de audiência pública para a concessão, da necessidade do procedimento licitatório e tudo mais. O convênio também precisa do procedimento licitatório. Só que neste caso, eu vou explicar logo adiante para os senhores, é uma modalidade de dispensa de licitação quando se firma esse tipo de convênio de cooperação com ente estatal. Então ficou bem claro para os senhores que essa questão do consórcio antigamente era simples negócio de ajuste de pactuação para os interesses mútuos. Hoje não, hoje a legislação já modificou um pouco essa figura e os convênios que também ostentam essas condições de acordo com a esfera pública, eles são celebrados exclusivamente entre os entes públicos, entendeu? E pode haver a ente privado com a outra modalidade. Eu queria aqui também citar para essa finalidade que o artigo 2º do inciso 8 do Decreto Federal 6.017 de 2007, que conceitua o convênio de cooperação como o pacto firmado exclusivamente por entes da federação com o objetivo de autorizar a gestão associada de serviços públicos, desde que ratificado ou previamente disciplinado por lei, editada por cada um deles. Ou seja, nós precisamos da lei para poder firmar o convênio. Isso é o que ficou regulamentado por lei federal. Então, é necessário ter a participação legislativa da Câmara de Vereadores. Isso é imprescindível. Portanto, essa forma, eu acho que deixou bem claro sobre essa questão dos convênios de cooperação, que esses convênios especiais, ele envolve transferências de competência. Se o município tinha competência para executar, fiscalizar todo o serviço de saneamento básico, ele transfere, mediante esse convênio, para o outro ente, que no caso seria propriamente dita a Copasa. Essa é uma situação bem mais complexa do que aqueles convênios puros e simples. Então, nesse contrato de programa, eu volto a citar também o que ele está consignado lá no decreto 6.017 de 2007, através do artigo 2º, no inciso 26. Ele diz o seguinte: o contrato de programa é um instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obrigações que um ente da federação, inclusive a sua administração indireta, tenha para com outro ente da federação, ou para o consórcio público, no âmbito da prestação de serviço público por meio de cooperação federativa. Ok? Já adentrando a questão do próprio contrato de programa, ele também veio citado de como ele deve ser constituído e regulamentado no artigo 13 da Lei 11.107 de 2005. Não vou tecer comentários nele, ele é extenso, mas eu estou citando que a forma de estabelecer essa regulação, os encargos transferidos, as penalidades, o momento da transferência do serviço, ele está tudo explicitado nesse dispositivo que eu citei. E ressalto nesse dispositivo do artigo 13, o parágrafo 4 diz que o contrato de programa continuará vigente, mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio de cooperação. Então, enquanto for vigente, tiver em vigor o convênio de cooperação, é que ele está estabelecendo essa regra entre os entes federados. Nós vamos entrar agora com relação à questão
de quando se trata do convênio de cooperação, da necessidade ou não do procedimento licitatório. No tocante ao procedimento prévio exigido para a formalização dos contratos, né, de programa, ficou estabelecido no artigo 24 do inciso 26, acho que é 26 da Lei 8666, né, essa redação conferida por aquela Lei 11.107 de 2005, que modificou esse dispositivo da Lei de Licitação Pública, que passou a dizer o seguinte: é dispensável a licitação para celebração com ente da federação ou com entidade de sua administração indireta para prestação de serviços públicos de forma associadas nos termos autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Então, já está explícito expressamente na Lei 8666, a Lei de Licitação Pública, que estaria dispensado. Mas existe um procedimento burocrático que tem que ser feito. Não existe a concorrência pública quando se vai firmar este contrato de cooperação, que chama-se contrato de programa. Essa Política Nacional de Saneamento Básico, gente, de gestão associada, ela veio ser regulamentada desde o artigo 241 da Constituição, e que, portanto, não é novidade. É novidade para nós, que eu vou depois traçar a forma em que está hoje a situação jurídica e legal da Copasa, para os senhores entender em que pé que está, porque isso vem em discussão desde 2001, isso vem sendo acaloradamente travado aqui no município de Frutal. Então, eu acho que para vocês ficaram bem entendido essa distinção de convênio e contrato de cooperação. Como foi a questão da chegada da Copasa no município de Frutal? Lá em 1973, a Prefeitura fez a concessão dos serviços de tratamento de água por 30 anos com a Copasa. Esse instrumento foi alterado no ano de 1983, aí sim, quando a Prefeitura fez um aditivo com a Copasa, transferindo a ela também o serviço de esgoto sanitário. Quando chegou-se em 2000, que foi feito o segundo termo aditivo do contrato de concessão, quando então o ex-prefeito Zanto fez a sua prorrogação para mais 30 anos, ou seja, ele iria vencer em 2033. 2030, quer dizer. Quando chegou em 2001, a Prefeitura, ela buscou, através de um decreto, instaurar um procedimento administrativo, então já na gestão do ex-prefeito Toninho Heitor, e esse processo administrativo culminou pela anulação daquele segundo termo aditivo de 2000. Ocorre, porém, que em 2003, a mesma administração que tinha anulado aquele segundo aditivo, ela admitiu, com um novo contrato de concessão mantido com a Copasa, ela assinou outros termos, ou seja, tacitamente reconheceu que aquele decreto de 2001 não teve validade alguma, que, portanto, manteve a situação da mesma forma como vinha sendo admitido pelo aditivo de 2000. Isso foi até objeto de ajuizamento de uma ação popular pelo ex-vereador Ezio Antônio dos Santos, mas essa ação foi julgada extinta com base no artigo 267 do CPC por perda do objeto em razão até disso. Se ele entrou com ação popular contra aquele segundo aditivo de 2000 que tinha sido renovado para mais 30 anos, alegava-se que não tinha sido obtida autorização legislativa e tudo mais. Só que isso, quando chegou no Poder Judiciário já em 2003, e que aí sim a própria administração que tinha anulado aquele decreto reassumiu a condição da Copasa, reconhecendo ela como concessionária, perdeu seu objeto. Pois bem, passado-se tudo isso, chegou o ano de 2005, com toda essa discussão em torno da Copasa.
Já em 2005, voltamos a repetir que todo aquele marco regulatório que eu já citei para vocês aqui, a exaustão, estava já em vigor. E a Copasa, ela ajuizou uma ação perante a terceira vara da Fazenda Estadual em Belo Horizonte, onde que ela era uma ação cautelar inonimada, ela estava se sentindo ameaçada de ver o seu contrato possivelmente anulado pela administração na época em 2005 ou 2006. Então, no ano de 2007, ela ajuizou essa ação. Ela havia obtido uma liminar a seu favor, a Copasa, mantendo ela no serviço, e esse processo continuou tramitando. E no dia 5 de julho do ano passado, esse processo foi julgado procedente. Ou seja, o Poder Judiciário de Minas Gerais reconheceu a legitimidade, reconheceu que está válido aquele segundo termo aditivo firmado no ano de 2000, concedendo o serviço público de água e esgoto para a Copasa para mais 30 anos. Então, gente, essa situação que paira sobre essa concessão da Copasa está encerrada. Ela não discute mais isso. Pois bem, agora vamos adentrar a questão propriamente dita de Aparecida de Minas. Nesse contrato de concessão que eu citei, de 73 e 83, a Copasa também, o Poder Legislativo de Frutal autorizou a isenção para a Copasa. Então, no município de Frutal, ela já tem essa titulação dessa isenção enquanto ela aqui estiver trabalhando. No projeto que foi encaminhado a essa Casa de Leis, além de pedir autorização legislativa para que o município possa firmar o convênio de cooperação, pede-se também a isenção do distrito. Eu tinha até discutido com o corpo técnico da Copasa que às vezes não haveria nem a necessidade, porque a situação do município de Frutal abrange o distrito também, essa mesma isenção. Porém, eu quero ter a cautela porque nós estamos tratando de dois instrumentos jurídicos diferentes. Nós temos hoje em dia uma concessão pública para a cidade de Frutal, a Copasa, e nós queremos firmar para o distrito de Aparecida de Minas o contrato de cooperação. Eu não quero criar, celeuma, problemas jurídicos, dizendo que aquela isenção era para concessão, e a isenção agora, que é contrato de cooperação, não pode valer aquela isenção. Longe disso. Então, por isso que foi necessário vir nesse projeto também da isenção. E com um detalhe, a Copasa faz como pré-exigência esse pedido de isenção. Isso não é apenas para o município de Frutal. Aonde a Copasa trabalha, aonde ela vai trabalhar, ela faz esse pedido de isenção. E vou dizer para os senhores vereadores, os impostos que eventualmente são incidentes à Copasa é praticamente a questão de IPTU. Hoje, com exceção à estação de tratamento de esgoto, porque no cadastro mobiliário, no meu ver, teria que já estar cadastrada como uma área urbana, mas na prefeitura ainda não está como uma área urbana. Não me pergunte por quê, porque essa desapropriação da área e a instalação da ET remonta-se lá em 2002 ou 2003. Mas os outros imóveis do município, aqui no município, o IPTU da Copasa gira em torno de R$7.000. Quais são os imóveis que a Copasa tem dentro do município? A sede dela lá embaixo, na Venceslau Braz, a outra sede administrativa na rua Minas Gerais, e com uma outra unidade no fundo da Brasília, conjunto com aquela da Minas Gerais. Na rua Uberlândia tem uma caixa d'água, que é perto do Polivalente. Tem uma na rua Belo Horizonte, próximo ao Parque de Exposição, nos Vicentino. Tem um outro imóvel que está cadastrado como na JK, mas é lá perto da maçonaria, uma outra caixa d'água. E o outro imóvel... Na rua Campo Florido, esquina com a JK. E um outro imóvel que é aquela... Eu não lembro agora a rua, mas... Raimundo Correia. Aquele campinho de futebol lá na São Francisco de Sales. Enfim,
esses são os imóveis que a Copasa, se ela não tivesse isenção, teriam que pagar o IPTU, que gera em torno de R$ 7.000 ao ano. Então, essa questão da isenção ou não isenção, ela é ínfima em razão da problemática que o município de Frutal precisa resolver com relação ao distrito de Aparecida de Minas. Primeiro, o município não possui orçamento para fazer os investimentos que são necessários para atender a demanda de Aparecida de Minas. São investimentos altos. Hoje, para se ter uma ideia, esse documento que foi passado, vai ser repassado à mão dos senhores vereadores, é um prognóstico das execuções que a Copasa vai se comprometer se a Câmara autorizar a lavratura do termo de cooperação. Nós vamos assinar esse contrato e nele vai estar estabelecido essas metas a serem cumpridas. Vejam só que são mais de 800 terminais para fazer a ligação. São os medidores. Isso custa caro. Uma estação de tratamento de esgoto que é necessária fazer para Aparecida de Minas, hoje em dia não fica menos de R$ 6 milhões. O município não tem esse recurso. E vejam só, senhores vereadores, administrações que nos antecederam, nada fez. E a administração atual, ela quer fazer. Não pode mais protelar, não pode mais empurrar com a barriga a situação de Aparecida de Minas. A população exige, é direito dela, um serviço de qualidade de água, um serviço de esgoto, para não... Hoje as questões ambientais são tratadas com seriedade. Só que o município não tem alternativa para solucionar a Aparecida de Minas, a não ser fazer esse contrato de cooperação. Nós mantivemos contato, sim, com outras empresas para saber o real interesse de vir para o distrito de Aparecida de Minas. Não tem. E se os senhores vereadores apontassem alguma empresa privada, sei lá, seria ótimo fazer as tratativas com ela para saber qual é o custo disso. Agora, a regulação de tarifação, aumento, isso não é mais a Copasa e nem o governo do estado que determina isso. Existe a agência reguladora, ARSAI, que é ela que vai fazer todo esse trabalho. E ela vem fazendo com eficiência. Ela tem a sua autonomia, a sua independência, porque senão nenhuma agência reguladora, se ela ficar atrelada ao governo, seja estadual ou federal, ou de qualquer ente federal, seja até municipal, ela não consegue fazer o melhor para a população. Ou seja, o serviço tem que ser prestado, mas não seja caro. Óbvio, a gente que exige o serviço público de qualidade, isso tem um custo efetivo. Eu sei que a população do distrito de Aparecida de Minas, muitos vão passar a reclamar, justamente porque vão ter mais esse encargo. Agora, ele é natural. Então, nós estamos penalizando todos os outros demais cidadãos que têm esse serviço público de saneamento básico que é cobrado. Qualquer cidade do país ele é cobrado. Nós não podemos entrar na discussão de que o serviço da Copasa ele é altamente excessivo em comparação a outros entes. Vou citar Uberlândia, Uberaba, Barretos. Só que vocês esquecem que esses entes que foram criados, essas autarquias públicas, foram criados há 30, 40 anos atrás. Hoje eles detêm conhecimento técnico sobre o assunto, detêm conhecimento da tecnologia para trabalhar o saneamento básico. Você imagina se Frutal tivesse que criar uma autarquia pública municipal do zero, habilitar servidores, funcionários para trabalhar nisso? E eu estou contando isso se o município tivesse recurso suficiente para que pudesse fazer todos os investimentos e infraestruturas que lá precisam ser feitos. Sem dizer que o município pode pagar caro com os TACs que foram, os termos de ajustamento de conduta que foram firmados pelos ex-prefeitos e que nada cumpriu e que está dando um sangue aqui para a Procuradoria se defender, senão o município vai pagar penas caras sobre isso. Então, não tem solução, gente. Nós temos que ter consciência que a Aparecida de Minas
precisa, é urgente, e quanto mais rápido dar início aos procedimentos para que a população possa ser atendida com serviço de água e esgoto de qualidade, isso é melhor. Não vamos entrar em discussão se a água que hoje é oferecida ao Distrito de Aparecida de Minas pode estar causando problema de saúde ou não à população. Eu sei que não é o modelo adequado, não é o modelo ideal. Então, senhores vereadores, fica à mão de vocês esse cronograma. Ele está estabelecendo esses investimentos até o ano de 2017. E voltando um pouco atrás, as discussões com a Copasa, hoje a Copasa, ela não faz nenhuma concessão de pegar esse serviço público por menos de 30 anos. Ela não faz. E quando buscamos a conversa com a Copasa para que a Copasa pudesse ir para o Distrito de Aparecida de Minas, eles queriam que fosse 30 anos e que nós teríamos que mexer em mais 10 anos de Frutal. Eu falei negativo. Vocês vão atrás do governador em quem vocês quiserem. Vocês vão fazer essa exceção à regra. Nós temos que dar a concessão de 20 anos, porque também a Copasa não ficaria no distrito com um prazo menor ou diferente da cidade de Frutal. Se chegar daqui os 2030 e o município não quiser renovar essa concessão com a Copasa, ela não iria ficar somente com o Distrito de Aparecida de Minas. Então, que fique claro aos senhores que a Copasa está abrindo uma exceção às suas regras internas para que realmente o Distrito de Aparecida de Minas vai ser uma concessão de 19 anos, aí precisa fazer a conta exata, mas é somente os 20 anos para vencer no mesmo prazo em que está em vigência a concessão da cidade de Frutal. Eu me coloco à disposição dos senhores vereadores para as indagações, para que não tome muito tempo dos senhores. Eu acho que busquei ser o menos técnico possível, mais o didático. Isso é muito difícil para nós advogados, tratarmos desse assunto de forma que todos possam compreender e entender, mas a administração de Frutal, o prefeito Mauri, nos colocou à inteira disposição da Câmara de Vereadores, quando for necessário, quando for debatido, e quero ressaltar ainda de que a administração, embora tenha todo esses procedimentos, caso seja autorizado, vai dialogar sim com a população do Distrito de Aparecida de Minas. Nós não vamos abrir mão disso, dizer para Aparecida de Minas que nós estamos tomando todas essas decisões e que nós não vamos ouvir a população daquele distrito. Vamos sim. Isso é o processo democrático. Só que não adianta nós irmos agora discutirmos com ele se nós não sabemos se nós vamos obter autorização ou não para assinar esse contrato de convênio. E dizendo mais, mesmo com a autorização da Câmara e o município pedir alguma exigência que a Copasa não possa oferecer, ou que a gente vislumbra que seria prejudicial ao município, nós não vamos assinar. Nós só estamos buscando a autorização legislativa para assinar o contrato. O contrato não foi assinado ainda. Então, esse é o primeiro passo a ser tomado. Mas que a população daquele distrito vai ser ouvida, isso com certeza, isso vai ter no momento próprio a discussão com eles, com certeza. Coloco à inteira disposição, senhores vereadores. O doutor foi muito claro nas colocações, ele explicou muito bem. Eu digo uma vez que o doutor Cláudio também já esteve nessa casa, já esteve desse lado aqui, o vereador. Então, acho que ele tem uma grande, tanto do lado jurídico, tanto do lado também do nosso lado, ele sabe como que é esses projetos. Eu queria dizer que as perguntas, queria que fosse mais direta, o vereador não fizesse perguntas, às vezes, como mesmo fez. Sempre presta atenção bem nas perguntas. Passa a palavra ao vereador Josimar, que pediu a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, ouvintes da Cultura FM. Realmente, doutor, a gente tem uma preocupação com o Distrito de Aparecida de Minas, porque o pessoal lá são pessoas mais carentes, pessoas que lutam mesmo pelo seu dia a dia.
esse projeto, de uma forma ou de outra, eu acho que ele tem que ser implantado lá no distrito de Aparecida de Minas. O problema ali do saneamento básico e da água ali precisa realmente ser solucionado. A gente tem todo dia telefonema de reclamação ali do esgoto e do problema com a água. Agora a gente fica preocupado porque nós estamos sempre lá no distrito de Aparecida de Minas e com certeza nós queremos o que é melhor para o distrito e para o povo do distrito de Aparecida de Minas. E o pessoal questiona muito a questão sigla Copasa, que o valor é alto, que a taxa de esgotamento é alto, e até conversando com o Juninho, ele tinha falado que ia pedir essa tabela do valor da água, o valor da tarifa social, e nós não tivemos ela ainda. Questionei com o Juninho para que ele pedisse ao senhor prefeito o que seria feito, quais seriam as obrigações da Copasa para com o distrito de Aparecida de Minas. Me parece que foi informado esse informativo aqui. Eu gostaria que a Copasa tivesse colocado aqui mais ou menos o valor estimado do que seria gasto lá, mas infelizmente não colocou. Mas com certeza eu gostaria que o Juninho marcasse uma reunião com o pessoal da Copasa para que a gente fosse lá e discutisse também a respeito do valor a ser gasto, o que seria colocado lá. Eu, por exemplo, não tenho muito conhecimento. Eles estão falando aqui que vão usar uma tubulação lá de 100 milímetros. Eu não sei se realmente essa tubulação seria eles competentes, mas a gente gostaríamos de conversar com ele se realmente essa tubulação vai comportar no futuro, se vai ser aquela parte de cima ali, a parte antiga da Copasa, se vai ser trocada toda do distrito, a parte antiga do distrito, se vai ser trocada toda aquela tubulação, porque ali que é o problema do distrito de Aparecida de Minas, ali sangra, tem dia que fica uma semana correndo água lá e aquele catingão no distrito de Aparecida de Minas. Então são coisas assim que a gente seria importante que eles viessem aqui, ou nós marcássemos uma reunião, tenho certeza que o presidente vai fazer isso, para que a gente tirasse essas dúvidas. Eu gostaria de saber esse TAC que foi feito com a prefeitura, o promotor fez. Qual que é o prazo do cumprimento dele, doutor? Ô Josimar, só antes de responder diretamente a pergunta, eu informei para os senhores vereadores que essas questões técnicas vão ser debatidas na hora da celebração do convênio, do contrato. Agora é apenas a fase inicial, se a Câmara vai estar autorizada ou não a afirmar isso. A Copasa tem toda a obrigação de prestar esclarecimentos e detalhes técnicos, isso é obrigação dela. Mas com certeza, doutor, mas se nós votarmos um projeto aqui, depois que nós formos discutir isso vocês aí, podem, eu acho que nós vamos ter dificuldade com a Copasa. Não, entendo que não, porque o município pode falar, não, mas se vocês estão desse jeito, a Copasa, o município não vai assinar o convênio, ele não vai assinar, Josimar, isso é ponto pacífico. Agora, mas eles podem vir, eu acho que vocês devem sim se instruir e se cercar de todas as informações técnicas, porque aqui foge a todo o meu controle. Eu até tive o cuidado de, quando eu peguei isso aqui, lendo e vendo aqui, por exemplo, implantação RAP 150 metros de ferro cimento. O que é o RAP? Eu fui procurar tal, reservatório apoiado. Isso. E o que é reservatório apoiado? Uma outra sigla. Você vem aqui, tem uma EAT aqui. O que é EAT? Que é elevatória de água tratada. Então, essas questões técnicas, os técnicos que têm que vir esclarecer para todos nós, não só os senhores vereadores, mas também o próprio executivo. Com relação ao TAC, esse TAC, Josimar, ele foi assinado em 2001, ou entre 2001 ou 2003, e nada foi cumprido nesse TAC. Hoje, o Ministério Público executou, através de uma ação de execução do próprio título, que é o TAC, mas ela é de obrigação de fazer. E ela tem inúmeras exigências que o município tem que instalar a estação de tratamento de esgoto, que tem que fazer inúmeras intervenções no distrito e que não se foi feito desde 2003 para cá. Então, ele executou, o município está embargando, por quê? Até a legislação ambiental ela foi modificada. O Código Ambiental mudou e que, portanto, modifica tudo a forma de cumprimento daquele TAC.
Então, nós estamos em fase de embargos a essa execução do próprio TAC. Ele para você ver, em 2013, tem mais de 10 anos. Recentemente, o governo modificou o Código Federal, o Código Ambiental, o Código de Minas também foi modificado, e temos esse novo marco regulatório que modificou também a forma da concessão e desse serviço. Então, esse TAC está em fase de embargos à execução do cumprimento dele, Josimar. Aqui, Tur, lá, a gente andando lá no distrito, conversando com o pessoal lá, eles têm questionado muito a questão da dívida com a Copasa. Qual que seria o valor dessa dívida com a Copasa? Essa dívida, Josimar, vou até te informar a origem dela. No ano de 2000, quando o município fez o segundo aditivo, prorrogando para mais 30 anos, o município devia ter uma dívida em torno de 200 e poucos mil reais. E esse aditivo acabou a Copasa saldando ele, zerando esses 200 e poucos mil. Depois chegou naquele outro instrumento de 2003, que eu disse para vocês que em 2001 o então prefeito Toninho Heitor fez o decreto revogando aquele segundo aditivo, mas em 2003 firmou um outro contrato, aceitou a Copasa. E naquele momento o município reconheceu uma outra dívida. Por quê? A gestão do Toninho Heitor não pagou um centavo de água desde janeiro de 2001 até o 2003. E nisso originou uma dívida de 300 e poucos mil reais. Essa dívida vem se avolumando. Eu vou pegar só para vocês verem como que é interessante essa evolução desse tema. Falar, doutor, mais ou menos estimadamente o qual seria esse valor? Não, porque nós não temos. Nós vamos até consultar depois a SAEF para apontar e discutir essas questões de legalidade, de juros, de tudo. Mas ela deve estar em torno dos quase 700 e poucos mil, 800 mil reais. Porque o que se fala lá? Que está trocando esse serviço da Copasa com essa dívida. Não, o município está tentando resolver um outro problema que tem com a Copasa e que as pessoas estão fazendo consorciando isso. Isso não é verdade. O município tem um débito com a Copasa. É indiscutível. Como nós vamos resolver esse débito? Nós estamos tratando com ele. E é a maior dificuldade, porque é uma dívida que o credor Copasa é que fica apresentando a conta. Não, hoje você está me devendo X. Mas essa negociação não veio na hora errada? Ela não poderia ter sido feita uns tempos atrás, antes de tentar esse convênio com a Copasa? Não, eu não vejo que isso possa atrapalhar. Mas tá gerando é uma dívida que a Copasa a qualquer momento pode entrar com ação de execução. Isso vira igual a história da Caseng, vira uma dívida impagável, insolucionável, e que a administração municipal está com a intenção de, inclusive, se possível for, fazer um financiamento e quitar esse débito e não ter que dever Copasa. Isso seria importante. Mas, como diz, é uma herança maldita que vem se arrastando. Que infelizmente está aí, né, doutor? Entendeu? A respeito das isenção das taxas, nós fizemos um pedido à nossa assessoria jurídica e eles estão ao NDJ e o NDJ ainda nos informou. O que a gente tem é que essa isenção ela não pode ser feita, porque o prefeito não pode renunciar à receita. Então, nós estamos aí aguardando essa resposta do NDJ para que a gente tenha melhor informação sobre isso. Ela pode ser até discutida, Josimar. Isso eu já vi em algumas decisões nos tribunais, que além da isenção, existe a imunidade recíproca, que na matéria do direito tributário, por ela ser um ente que pertence à administração pública, ela estaria até enquadrada nisso. Está entendendo? E se for o caso de que o município possa estabelecer para fins de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, estabelecer a majoração de alguma outra alíquota do imposto, se isso for necessário, não vejo problema algum, porque o impacto orçamentário disso é mínimo. Qual que é o imposto que a Copasa inicialmente pagaria em Aparecida de Minas? É os imóveis. Pois é, mas basta um
uma sede administrativa que ela tem aqui o compromisso de instalar para fins de atendimento, aqui, ó, construção da agência de atendimento. Tá, prevista até- mas como ela está genérica a lei, ela está genérica aqui, ela fala a isenção das Não, mas- tarifas Isso, mas é o único, Isenção o único das tributo municipal que o município tem, que seria vinculado a ela, ou é o IPTU ou o ISS. O ISS eles não têm esse serviço. Pois é, mas talvez seria importante constar nela aqui, né? Eu- Então, aqui dentro do projeto aqui, é onde o senhor prefeito vem, estamos encaminhando a Vossa Excelência o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais. Aqui embaixo, fala assim, ó, além do mais, de grande interesse do município Frutal, que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, assume o sistema de abastecimento de água. Aqui dentro do projeto, eu acho que ele deveria, de água e saneamento básico do distrito de Aparecida de Minas, o que vem solucionar os constantes problemas do distrito relacionados à prestação de tal serviço público. Ele não constou aqui. Isso é só a mensagem, Sr. Gilmar. Tá, mas eu gostaria Isso é a de- nós argumentação vamos discutir que o Executivo melhor, tá. encaminha. Aham. O que interessa para os senhores vereadores, na verdade, é o É o conteúdo do projeto, projeto. E no conteúdo do projeto, ele é bem amplo e claro que o contrato de convênio, de cooperação mútua, prevê ambos os serviços, tanto do tratamento de água como também de esgoto sanitário. Doutor, a gente fica satisfeito o senhor estar usando a tribuna aqui. A preocupação a gente tem visto que não só da Câmara Municipal, os 15 vereadores estão bem empenhados nessa questão desse projeto da Copasa. A gente tem acompanhado todos os vereadores, a preocupação deles, e também tem acompanhado a preocupação do Executivo também no tratamento desse projeto para com o Distrito de Aparecida de Minas. Cada dia vai surgindo cada coisa. Então a gente, como o senhor disse aí, a gente precisava de ouvir algumas lideranças do distrito. Eu digo assim, talvez não todo mundo, porque nem todo mundo tem condição de ler um projeto desse e entender o projeto e saber o que é que seria bom para o distrito. Mas a gente gostaria que ouvisse pelo menos algumas lideranças lá do distrito de Aparecida de Minas. Eu estive lá sábado passado, onde eu levei vários desses projetos e vi que realmente assim não há muita rejeição na questão do tratamento de esgoto no distrito de Aparecida de Minas. O que a gente tem visto lá mais, a rejeição é a sigla Copasa. Isso aí é o que a gente mais tem visto lá dentro do distrito. Eu acho até, ô Josimar, muito interessante, porque o Distrito de Aparecida de Minas, no ano de 1988, foi feito um convênio de cooperação com a Copasa. E esse convênio era um convênio que tinha sido firmado, inclusive, com a tal da associação que tinha na época, eu não sei se o Bruno que é de lá recorda dessa associação, mas era um convênio para a implantação desse serviço público de abastecimento de água e esgoto sanitário. Ele, no decorrer dos anos, não se firmou, né? Ele foi assinado na época do ex-prefeito Celso Brito e tudo mais, mas eu acho que a questão de rejeição da sigla da entidade Copasa, eu não vou entrar no mérito de discutir questão de qualidade de serviço, longe disso. Eu a vejo uma empresa que ela presta um serviço de qualidade. Eu já viajei por muitas cidades aí do Brasil que você toma banho numa água que, entre aspas, seria um serviço tratado e te incomoda. Hoje dá para você abrir a torneira da pia, do tanque de uma casa e beber aquela água que eu acredito que ela é potável. Eu já fiz isso muito. Isso não me causou nem indigestão. Então, veja bem que quando você vai tratar num serviço que tem qualidade, pode-se discutir a questão de preço. Mas eu citei aqui na minha fala que quando você faz um comparativo com empresas totalmente distintas, você está tratando de uma entidade estadual. E aí eu vou pegar uma autarquia municipal, que a autarquia municipal cuida só daquele ente ali, só daquela cidade. Ela cuida de mais de 500 municípios mineiros. Então, os preços podem ser, sim, variáveis e ter essa, às vezes, distorção. Mas lembrando que
Geralmente essas autarquias municipais, como eu citei exemplo de Barretos, Uberaba, Uberlândia, são autarquias que já têm 40 anos de existência, já tem ampla experiência, já domina o assunto, e que a gente iniciar em Frutal do zero, acho que isso seria inviável, e você veja bem, até 2017 para ter uma ET, nós estamos ainda em 2014, são investimentos que delongam tempo, mas o quanto antes a gente puder resolver a questão do distrito de Aparecida de Minas, eu tenho certeza que a população vai estar sendo muito bem atendida, comparando o serviço que hoje é prestado lá. Não, mas beleza, doutor. De acordo vai surgindo aqui as dificuldades nossas, com certeza nós estaremos procurando o senhor e estaremos aí procurando o presidente para que a gente possa tirar as informações aí. Continua à disposição. Obrigado, senhor. Obrigado. Passa a palavra do Carlos Alberto. Senhor presidente, eu até não minimizar, fala, senhor presidente, eu estou muito... Peguei um resfriado de rico, mas porém respingou em mim uma gripe de pobre mesmo. Mas eu gostaria só de... Primeiro, não é fazer nenhuma pergunta ao Cláudio, que para nós, o Cláudio, você que já esteve aqui sentado em algumas dessas cadeiras, você sabe que aqui é igual você está numa pastagem, você vem para o curral, xiringa e tronco. Às vezes não tem jeito de voltar, você tem que sair para frente. Essa questão que eu vejo que poderá ser discutida, primeiramente eu fiquei feliz, eu acho que foi não com intenção da assessoria do senhor prefeito, foi uma questão talvez sem malícia, talvez sem maldade, de especificar a questão da urgência do projeto, teria botar com urgência. Isso aí eu acho que não foi uma questão, nós conversamos com o presidente, que um projeto dessa envergadura jamais poderá chegar a essa casa a pedir de urgência. Eu fico feliz de ouvir de você, que irá ouvir, vamos discutir e tal, isso é importante. A questão do questionamento com você, a questão seria só esse comentário. Eu acho que é dificilmente ter outra saída a não ser Copasa Aparecida de Minas, mas é importante se discutir, ver o que eles querem e que a Copasa pode fazer. Eu, por exemplo, essas datas aqui, a maioria eu discordo delas. Por exemplo, qual é a questão mais urgente, urgentíssima em Aparecida de Minas hoje? É a questão de jogar o esgoto no córrego. A ET aqui, ó, ela está para ser instalada em 2017. Então, eu vejo mais essa discussão, ela tem que ser o executivo, o legislativo e o pessoal da Copasa. Eu acho que essa ET aqui, ela está muito longe. E nos entristece muito hoje, você sabe, você é uma pessoa na área jurídica, que presta tem um grande conhecimento, presta um grande serviço. As questões desses taxas, dessas datas, que vem se arrastando, vem se entulhando, sabe? E se entristece a gente. Tem coisa que está se arrastando há 10, 12 anos. Então aqui, ó, fala o ano, mas não fala a data, não fala o mês que poderá ser entregue. Para quem precisa de serviço, fevereiro para dezembro está muito longe. Então acho que tem que discutir melhor essas questões dessas datas. Ano 2015. Não, eu quero a tolerância mais de 2 anos, são 24 meses. Eu acho assim, que essas questões, na minha opinião, para ser discutida, a questão legal, jurídica, até que não entendi 100%, tem algumas dúvidas, que isso poderá ser sanado através das discussões. Agora, a questão de questionamento da Copasa, eu tenho vários questionamentos a fazer. Que não é a questão de que você está aqui representando o município, não é a Copasa. Então, eu tenho muito questionamento a fazer a Copasa. E é só isso, senhor presidente, que eu gostaria de dizer. E dizer que, mais uma vez, a sua sensatez, as suas colocações, entendedor e compreensivo por ter passado por esta casa, que nos deixa muito tranquilos dizer isso para você. Essa questão do tempo para a gente discutir isso. Eu não ouvi aqui ainda ninguém dizer assim, não, eu sou radicalmente contra a questão da Copasa. Eu acho que eu não vejo também outro caminho.
mas precisa tempo para que esse caminho realmente se torne real. Vereador Carlos Alberto, quando a gente trata da questão de urgência, eu te confesso que eu fico apreensivo de que as questões para se resolver, as questões públicas, são lentas demais. Se nós formos empreender essa mesma velocidade, nós vamos acabar um mandato do Mauri sem nenhuma solução. Cito isso pelo seguinte fato: eu tive no ano de 2013 na Copasa umas 4, 5 vezes. Iniciamos essa discussão no mês de abril. E nós já estamos chegando a abril sem ter avançado praticamente nada. Quer dizer, é um ano. Então, quando a gente fala e trata as questões com urgência, porque o tempo urge, o tempo passa, não que a gente não deixa de ter o cuidado e o zelo de ter essas observações que você Só uma observaçãozinha, dá licença um pouquinho. Acontece que o senhor mesmo sabe que essa casa tem um regimento. E quando é urgência, são 15 dias para a comissão desaparecer. Quer dizer, eu discordo do senhor da colocação da Fazenda, a questão da discussão da prefeitura com a Copasa. Estou dizendo a questão regimental. Mas é aqui mesmo, Carlos. Nós não podemos atravessar 6 meses essa questão de Copasa se vai ou não vai. Essa questão de prazo aqui, vocês esquecem que Copasa também tem orçamento a ser cumprido. Ela tem um planejamento para ser adotada em outros 500 e tantos municípios que ela trabalha. Não, eu só estou dizendo assim, a questão do regimental, eu acredito, tenho certeza que essa casa aqui, o senhor presidente e os demais vereadores, têm um compromisso com a população, são todos responsáveis, não irá fazer isso. Então, eu gostaria de pedir mais uma vez a Vossa Excelência e agradecer a compreensão para que projeto dessa envergadura não venha pedido com pedido de urgência. Ferindo-se ao não atendimento nosso, nós estamos ferindo o regimento. É só isso que eu queria dizer. Não, só isso. E de forma alguma, o vereador, a independência entre os poderes, isso vai ser respeitada e reconhecida se a Câmara desejar fazer ela própria a discussão, como o vereador Josimar citou. Vamos ouvir dirigentes daquela localidade, vai ouvir parte da população. Isso é a função de vocês. Nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas sobre o projeto. Aprovação e tramitação cabe exclusivamente à Câmara de Vereadores. Agora, os prazos estabelecidos, não sei se todos os vereadores já participaram de alguma discussão em torno de algum outro ente público. Fica muito complicado. O desejo nosso é que a estação de tratamento de esgoto tivesse instalada lá no fim do ano. Mas, às vezes, a questão operacional, você encontra obstáculo. Eu participo, porque eu dou assessoria em outros municípios, eu vejo situações como essa aqui com prazo ainda mais longo. A exemplo que é de Fronteira, que eu estou citando. O cronograma de atividades que tem que ser feito lá é muito mais amplo do que esse aqui de Aparecida de Minas. Justamente porque nós mostramos para a Copasa que o município tem assinado um termo de ajustamento de conduta, que nada foi feito. Mostramos, e eles têm conhecimento de que lá a população carece sim desse serviço, só que a Copasa necessita de orçamentos, enfim. Mas são discussões que vão ser posteriores, isso é franco. O debate com eles, eu acho que a Copasa nunca deixou, inclusive quando eu fiz parte nessa casa como vereador, nós conseguimos trazer aqui a parte da direção da Copasa para debater assuntos muito mais graves do que esse, que era um assunto que se tinha o clamor público e a Copasa ela não se furtou a comparecer. Então, com relação a demais esclarecimentos, isso aí é evidente que a Copasa ela tem o dever de trazer para vocês e para o Executivo. Passa a palavra do Mazzaropi. Bom dia, presidente, ouvintes da Rádio 105, internautas, os repórteres da 97 FM, o primo também da 102. Bom, então, o nosso companheiro Batatinha, eu sempre relatei, Batatinha, nessa casa em relação a esses dois projetos. Primeiro,
um dos primeiros, eu não seria contra a ida da Copasa para o distrito, porque a gente vê que é de fundamental importância que o distrito ter esse atendimento de água, de esgoto, porque até mesmo durante o período de campanha a gente via os moradores questionando a questão da água, que acaba e tal e tal. Então solucionava esse problema deles lá. Então é fundamental a importância. Mas, em relação ao segundo projeto, eu seria contra na questão de isentar a Copasa de impostos, porque eu vejo que a Copasa não perdoa nem um centavo do morador. E outro ponto também, que a gente não, até então, agora começou a me esclarecer com a chegada dos investimentos que estaria sendo feito pela Copasa no distrito. Mas automaticamente também a gente recebemos aqui os investimentos, mas não tem valor, a gente precisava, às vezes, ver a viabilidade de modificar o projeto ou criar uma emenda especificando, né, o desconto, o valor do desconto que vai ter, injeção dos impostos ali, e os valores de cada obra, tal, para que possa dar uma clareza em relação a esse projeto. É que, tipo assim, o primeiro, a gente é a favor de firmar o convênio e tudo, solucionar aquela questão, mas não podemos, hora nenhuma, perdoar a Copasa em termos de imposto, igual está perdoando a questão dos cartórios frutal aí. Então, acho que o município precisa, sim, arrecadar, vai se fazer lá um alto investimento, trocar esses impostos e tudo, mas acho que deveria citar no projeto, para até mesmo nós vereadores tivemos a oportunidade de fiscalizar mais oportunidade. É só essa minha dúvida, relação, acho que é isso aí. A questão de orçar no projeto de lei, vereador, ele tem esse fator complicador porque os orçamentos podem ser variáveis, eles vão ser expressos no termo do próprio contrato, né, de